Há um instante na vida em que o tempo parece parar. Um instante silencioso, quase invisível, onde algo dentro de nós percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. É nesse ponto, e apenas nele, que o destino começa a mudar de direção. Mas a maioria das pessoas nunca o reconhece, porque estão ocupadas demais tentando mudar o mundo externo, o trabalho, os hábitos, os relacionamentos, enquanto o eixo da mente continua o mesmo. É uma dor silenciosa. O cansaço de quem se esforça muito e progride pouco, de quem busca 1000 métodos de mudança, mas evita a única decisão que redefine todas as outras. A diferença entre desejar e decidir é o que separa os que sonham dos que renascem. Desejar é um movimento da emoção. Decidir é um movimento da alma. Desejar é dizer um dia. Decidir é dizer agora. E é por isso que tantas pessoas passam a vida inteira colecionando vontades, mas nunca colhem resultados. Porque o que transforma a vida não é o que queremos, é o que estamos dispostos a encerrar. A decisão é, antes de tudo, uma despedida, e toda despedida verdadeira exige coragem. A Bíblia diz em Josué, capítulo 24, versículo 15, decide hoje a quem servirás. Repare na palavra hoje. Não é amanhã, não é quando tudo estiver mais calmo, nem quando o medo passar. A decisão é espiritual, não emocional. Ela não espera que o coração esteja pronto, porque é justamente a decisão que prepara o coração. Há um poder misterioso em escolher com clareza, mesmo em meio à incerteza. Quando a alma decide, o universo inteiro se reorganiza. Mas vivemos num tempo em que a indecisão é disfarçada de sabedoria. Chamamos o medo de errar de prudência. Dizemos que estamos refletindo, quando na verdade estamos adiando. Ficamos presos no limbo da análise, querendo entender o que só pode ser compreendido depois de vivido. A mente tenta garantir um futuro seguro antes de dar o primeiro passo. Só que a vida não se revela aos que esperam segurança. Ela se abre para os que assumem o risco de escolher. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E talvez essa seja uma das maiores verdades do espírito humano. O vento muda, as circunstâncias se transformam, o tempo passa. Mas quem não tem clareza gira em círculos. A clareza é mais rara que a coragem, porque coragem é força de ação e clareza é luz interior. A coragem pode ser impulsiva. A clareza é fruto de presença. É ela que nos faz parar e perguntar: para onde estou realmente indo? Talvez você tenha chegado a esse vídeo com a sensação de que está cansado de recomeçar, cansado de tentar mudar por fora sem se sentir novo por dentro. Talvez você esteja buscando sinais, respostas ou apenas um fio de direção. Então escute com atenção. Não é a força que muda a vida, é a decisão. A força vem depois, a clareza vem depois, a transformação vem depois. Mas tudo começa no instante em que você decide, silenciosamente, que não será mais a mesma pessoa. E se a sua transformação não dependesse de esforço, mas de uma única escolha interna e definitiva? E se o que você busca não estivesse no futuro, mas na coragem de encerrar o que já não faz sentido? Talvez esse seja o ponto exato onde o destino muda de direção. E talvez seja agora. Diga nos comentários, se sentir em seu coração: eu escolho o novo caminho e encerro o que me prende. Que essa frase seja o primeiro passo de uma decisão que o universo reconhecerá como um decreto. Leia também os comentários, porque às vezes a decisão de outro pode acender a chama da sua. E antes de seguirmos, lembre-se, este canal, o Roteiro da Riqueza, existe para guiá-lo por essa jornada de clareza e renascimento. Inscreva-se, não por impulso, mas como um compromisso silencioso com a sua própria evolução. Porque o conteúdo que vem a seguir não é para quem apenas deseja mudar, é para quem decide mudar. Agora respire fundo, sinta o ar entrando e perceba. O ponto exato onde o destino muda de direção é o instante em que você decide não adiar mais. Há um engano sutil que atravessa a vida de muitos buscadores.
o de tentar mudar o mundo externo enquanto mantém intacto o centro de onde tudo nasce. É como pintar as paredes de uma casa que ainda tem as fundações rachadas. Você muda as cores, troca os móveis, compra novos livros, mas o solo interno continua o mesmo. E o que é construído sobre a instabilidade da mente cede novamente ao tempo. Este é o erro invisível, o de tentar mudar sem compreender de onde a mudança realmente começa. A mente dispersa é como uma bússola sem norte. Ela acredita estar progredindo, mas na verdade está apenas se movendo. Há uma diferença profunda entre movimento e direção. Muitas pessoas se sentem vivas porque estão sempre fazendo algo novo, um curso, uma meta, uma dieta, um relacionamento. Mas no fundo, é apenas o mesmo ciclo de insatisfação se repetindo com outra roupagem. Mudam as formas, mas o eixo emocional permanece idêntico. O mesmo medo, a mesma pressa, a mesma necessidade de aprovação. Quando não há eixo, a mente se torna viciada em multiplicidade. Quer mudar tudo, mas nunca muda o essencial. E assim surge um tipo moderno de ansiedade espiritual. A ânsia por evolução sem enraizamento. Queremos crescer, mas sem nos deter. Queremos paz, mas continuamos alimentando as causas do caos. É um paradoxo invisível. A pessoa acredita estar avançando, mas na verdade apenas caminha em círculos, vestindo novas máscaras sobre as antigas feridas. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. E talvez seja por isso que tantos se sentem cansados mesmo em meio ao progresso. A fadiga não vem apenas do esforço físico ou mental, mas da contradição interior. Quando você caminha em direções opostas ao mesmo tempo, o corpo sente, a alma sente, e a vida para de fluir. O esforço se torna exaustão, e a esperança vira frustração silenciosa. Existe também o vício do recomeço, uma forma elegante de fuga. A dopamina do novo dá a ilusão de transformação, mas não cria raízes. É o mesmo prazer que sentimos ao começar um projeto, uma relação, um hábito, mas que se esvai quando percebemos que a emoção inicial não sustenta a constância. Essa busca incessante pelo novo é muitas vezes o medo disfarçado de entusiasmo, o medo de permanecer o suficiente para amadurecer o que começou, o medo de enfrentar o tédio que revela a verdade. A mente que não aprendeu a permanecer precisa de estímulos para se sentir viva. E quanto mais estímulo, menos silêncio. Quanto menos silêncio, mais distância da própria essência. Por isso, a verdadeira prosperidade começa quando a pessoa entende que não precisa mudar tudo, precisa mudar o eixo. O eixo é o ponto interno onde as decisões nascem. E é ali, nesse pequeno centro de lucidez, que a vida inteira se reorganiza. Imagine o Sol em torno do qual os planetas giram. Cada planeta representa uma área da sua vida. O trabalho, os afetos, o corpo, a espiritualidade. Se o Sol perde o equilíbrio, todos os planetas se desalinham. E não adianta reorganizar cada órbita separadamente. É preciso restaurar o centro. Esse centro é a mente consciente, a atenção desperta, a alma que decide voltar para si. A sabedoria antiga sempre ensinou que o eixo da mente é o verdadeiro altar da transformação. Não é o que você faz, é de onde você faz. A mesma ação pode ser escravidão ou libertação, dependendo da consciência que a move. Trabalhar pode ser servidão ou propósito. Amar pode ser carência ou plenitude. Silenciar pode ser fuga ou presença. Tudo depende do eixo que sustenta o gesto. E talvez essa seja a grande mudança que você estava esperando há tanto tempo. Não mais mudar o mundo, mas mudar o modo como você se move dentro dele. Quando o eixo se estabiliza, o resto encontra o seu lugar naturalmente. O corpo descansa, a mente se aquieta, as relações se tornam mais sinceras e o destino, enfim, começa a se alinhar com a sua verdade. No fundo, é simples, mas o simples exige profundidade. Porque só quem mergulha no silêncio interno entende que a vida não muda quando você faz mais, mas quando você se torna inteiro. E se você sente isso, saiba que não está sozinho. Muitos também estão cansados de girar em torno do mesmo ponto,
fingindo progresso enquanto apenas se repetem. Mas há um momento em que o ciclo cansa, um momento em que a alma pede fim. E quando esse momento chega, a única mudança verdadeira começa, a de retornar ao eixo. Talvez seja agora o seu momento, o instante em que a vida convida você a parar de mudar tudo, para finalmente mudar de dentro. A maior ilusão da mente moderna é acreditar que a mudança começa quando criamos um novo plano para o futuro. Mas a verdade é que a transformação real não tem início quando você decide o que vai conquistar, e sim quando você decide o que não aceitará mais. Toda nova vida começa com uma recusa, a recusa de continuar se traindo, a recusa de repetir os mesmos ciclos, a recusa de continuar vivendo como se ainda fosse a pessoa que o sofrimento construiu. Há um momento em que o ser humano desperta para uma percepção silenciosa e profunda. Ele entende que não é mais quem costumava ser, mas ainda vive como se fosse. É como se o corpo tivesse envelhecido, mas a mente continuasse vestindo as roupas de um passado que já não serve. E é isso que dói. Não é o peso do futuro, é o atrito entre o novo que quer nascer e o velho que insiste em permanecer. Na linguagem da sabedoria bíblica, isso é o que Paulo chama de despojai-vos do velho homem. Um convite à libertação das identidades antigas, das vozes internas que já não condizem com a alma desperta. E perceba que não se trata de criar um novo personagem, mas de abandonar um que já não tem sentido. O velho homem é o conjunto das crenças que sustentam as suas limitações. É o medo de decepcionar. É o apego ao controle. É o hábito de se encolher para caber no mundo. A neurociência chama isso de autotransformação identitária. O cérebro resiste à mudança porque cada identidade antiga representa segurança, mesmo que dolorosa. Quando você tenta mudar um comportamento, mas mantém a mesma autoimagem, o cérebro entende que está em perigo e cria resistência. Por isso, muitas vezes você sente que algo o puxa de volta, mesmo quando quer avançar. Não é falta de força, é o instinto de autoproteção. A mente teme o vazio que surge quando o velho começa a morrer. Mas esse vazio é o berço da liberdade. Ele não é o fim, é o início. Toda decisão verdadeira exige atravessar esse espaço entre quem você foi e quem você está se tornando. E nesse intervalo, o futuro ainda não existe. Apenas o silêncio. É nele que o novo se forma. Por isso não há transformação sem luto. O luto não é apenas pela perda de pessoas, mas pela perda de identidades. Quando você decide deixar de ser o que o feriu, há uma parte sua que chora. É o adeus àquilo que já foi conhecido, mesmo que tenha doído. Muitos tentam evitar essa travessia. Tentam mudar as circunstâncias sem mudar a consciência. Tentam forçar o novo sem liberar o velho. Mas o resultado é sempre o mesmo: esgotamento, frustração, repetição. A decisão que muda tudo é a que começa dentro. É quando você olha para si e diz, com serenidade e firmeza: eu não vou mais viver como quem eu era. Essa frase, dita em silêncio, tem o poder de reorganizar toda a sua energia. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que o homem se torna invencível quando não luta mais contra o que não depende dele. E talvez seja exatamente isso que a decisão espiritual representa. O momento em que você deixa de lutar contra o mundo e escolhe se alinhar com a sua própria verdade. A força de uma decisão não está no grito, mas na paz que vem depois dela. Perceba, a decisão não é sobre o que você quer conquistar, mas sobre o que você decide abandonar. Abandonar o personagem que precisa provar, o medo de não ser aceito, o papel de vítima das circunstâncias. Porque enquanto você tentar mudar sendo o mesmo, tudo volta ao ponto de partida. É como querer escrever uma nova história, mas continuar usando a mesma tinta emocional. Então a grande pergunta não é quem eu quero me tornar, mas quem eu me recuso a continuar sendo. Quando essa resposta se torna clara, o destino se move, porque a energia que você investia em sustentar o velho começa a se liberar para o novo. E é nesse instante que a decisão se torna um ato espiritual. Não é um plano, é uma entrega. E talvez, neste exato momento,
você sinta algo dentro de si se mover. Um sussurro que diz, já basta. Essa é a linguagem da alma quando decide mudar. Não é raiva nem desespero, é maturidade espiritual. É o instante em que a alma percebe que não precisa mais lutar para ser quem já é. E se a decisão que você precisa tomar hoje não for sobre o amanhã, mas sobre o agora? E se o verdadeiro milagre não estiver no que vem, mas no que você decide encerrar? A vida muda quando você não pede mais permissão para ser novo. Há uma crença sutil, quase confortável, de que o tempo resolverá o que ainda não conseguimos enfrentar. Esperamos amadurecer, esperamos entender, esperamos que um dia a resposta venha sozinha. Mas o tempo, por si só, não cura nada. Ele apenas aprofunda as marcas daquilo que não foi decidido. O que não é resolvido com consciência, o tempo endurece. E o que é adiado por medo, o tempo transforma em hábito. Assim, a indecisão se disfarça de paciência e a espera se torna uma forma elegante de fugir de si mesmo. A procrastinação emocional é o anestésico mais comum do nosso século. Dizemos que ainda não é o momento certo, mas no fundo sabemos que estamos apenas evitando o desconforto que toda escolha exige. O ser humano tende a confundir prudência com paralisia, reflexão com medo e maturidade com adiamento. E quanto mais tempo passa, mais o cérebro transforma a indecisão em segurança. Ficamos viciados no talvez, e o talvez, quando repetido por tempo demais, se torna prisão. Sêneca dizia que a vida é curta, mas o desperdício do tempo a torna ainda mais breve. A espera, quando não nasce da fé, nasce da covardia. É duro reconhecer isso, mas é libertador. Porque o amadurecimento não acontece com o passar dos dias, mas com a clareza que nasce quando finalmente escolhemos um caminho. O tempo só tem valor quando é habitado por decisão. Fora disso, ele é apenas um relógio marcando a repetição do medo. A verdade é que a indecisão é uma tentativa inconsciente de manter o controle. Enquanto você não decide, acredita que ainda tem todas as possibilidades abertas, mas isso é uma ilusão. Cada não decisão também é uma escolha, a de permanecer onde está. E é por isso que a vida às vezes parece não avançar, porque o universo responde à clareza, não à hesitação. O tempo não revela nada a quem não se posiciona. Há um instante em que a alma se cansa da própria espera. Um instante em que a mente percebe que o adiamento já custou demais. Quando esse momento chega, algo dentro de você diz, com serenidade, agora. Não há sinal, nem garantia, apenas a sensação profunda de que o tempo já cumpriu o que podia. E a partir daí, a decisão deixa de ser uma opção e se torna um dever com a própria alma. Porque esperar demais é permitir que o medo escolha por você. A decisão verdadeira assusta, porque ela exige atravessar um território desconhecido. O espaço entre o que já não somos e o que ainda não sabemos ser. É um espaço silencioso, onde o controle desaparece e o ego perde suas referências. É ali que mora o medo. O medo de não ter mais a antiga identidade, mas ainda não possuir a nova. E é por isso que a maioria das pessoas recua quando está prestes a mudar. Elas confundem o vazio da transição com sinal de erro, quando, na verdade, é o sinal de que estão atravessando o limiar do renascimento. O ego não teme a dor do novo. Ele teme o vazio do entre. Porque nesse espaço ele não pode se afirmar nem se apoiar em certezas. Tudo o que o ego conhece é o conhecido. E a decisão, por definição, é uma ruptura com o conhecido. Por isso, antes de qualquer transformação surge o caos interno. Surge a dúvida, o desconforto, a sensação de perda. O corpo reage como se estivesse diante de perigo real e a mente tenta convencê-lo a voltar para o que é familiar. Mas esse desconforto é apenas a resistência do velho tentando sobreviver dentro de você. A ansiedade, muitas vezes, não é o medo do futuro, mas o luto do passado. É o corpo reagindo à morte simbólica de uma identidade que sempre lhe pareceu segura. Quando o antigo começa a morrer, a mente luta para mantê-lo vivo, criando pensamentos de dúvida e medo. É natural. Nenhum renascimento é calmo.
Toda travessia exige atravessar a noite antes do amanhecer. E quanto mais você tenta evitar esse vazio, mais ele se prolonga. Porque o vazio não é o inimigo, é o portal. Sêneca dizia: aquele que teme sofrer, já sofre o que teme. Essa frase revela o paradoxo da indecisão. O sofrimento que tentamos evitar é exatamente o sofrimento que criamos. O medo de decidir nos mantém presos a uma dor que se repete, sempre sob o disfarce de prudência. Mas chega um momento em que o risco de permanecer pequeno é maior do que o risco de mudar. E é nesse ponto que a alma, cansada de se esconder, dá um passo mesmo tremendo. Toda escolha é um pequeno ato de morte e nascimento. O que morre é o personagem que precisa de garantias. O que nasce é o ser que confia. Quando você atravessa o vazio sem exigir segurança, descobre que o vazio não é ausência, é espaço. Espaço para o novo respirar. E é nesse espaço que o destino se reorganiza. A paz que vem depois da decisão é a prova de que o medo não era o fim, era apenas o portal que precisava ser atravessado. A mente humana foi treinada para buscar garantias antes de agir. Desde cedo, aprendemos a associar segurança com sabedoria e incerteza com risco. Mas essa crença cria uma armadilha sutil, a ilusão da escolha perfeita. Passamos a acreditar que só poderemos decidir quando tivermos todas as respostas, todos os sinais, todas as certezas. E assim, o tempo passa e a vida se congela. A busca pela escolha perfeita é a maneira mais sofisticada de continuar preso, porque o desejo por segurança absoluta é, na verdade, o medo disfarçado de prudência. A verdade é que toda decisão real envolve perda. Sempre há algo que será deixado para trás. Uma identidade, uma relação, uma zona de conforto, uma versão antiga de quem fomos. E é justamente essa renúncia que torna a escolha tão poderosa. O que você quer manter é muitas vezes o que o mantém preso. Por isso, enquanto você tenta salvar tudo, a vida não avança. A clareza nasce quando aceitamos o custo da decisão, não quando o evitamos. As antigas escrituras já sabiam disso. Em Lucas, capítulo 9, versículo 24, está escrito: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Essa frase não fala de morte física, mas de transformação espiritual. Quem tenta preservar a forma antiga, perde a essência. Quem aceita deixar ir, renasce. A decisão é sempre um ato de fé, porque não há como saber de antemão o que virá. E ainda assim, é no ato de escolher que a vida revela o próximo passo. O mapa não se desenha antes da jornada. Ele se revela enquanto caminhamos. O desejo de segurança é o maior sabotador da prosperidade, porque a prosperidade não nasce da estagnação, mas do movimento. Nenhum rio floresce tentando ser lago. A água precisa fluir para permanecer viva. Da mesma forma, o ser humano precisa se mover em direção àquilo que chama a sua alma, mesmo sem garantias. A segurança que buscamos no controle é pequena. A segurança que encontramos na entrega é imensa. A primeira é mental. A segunda é espiritual. A escolha perfeita não existe, porque a perfeição está no próprio ato de escolher. Decidir é afirmar a vida. É dizer, mesmo sem saber tudo, eu sigo. É nesse instante que o medo se transforma em força e o incerto se torna caminho. A alma não precisa de escolhas perfeitas. Precisa de decisões sinceras. O que realmente transforma não é o acerto, é a coragem de se mover. E no fim, descobrimos que a vida sempre ajusta os passos de quem escolhe com verdade. Toda decisão profunda é um rito de passagem. Ela encerra uma forma antiga de ver o mundo e inaugura uma nova forma de existir dentro dele. Por isso, decidir dói, porque em essência é morrer. Morrer para as ilusões que sustentavam o velho eu, para os apegos que pareciam segurança, para os medos que davam identidade. Cada escolha verdadeira exige um funeral silencioso. E nesse funeral, a dor não é sinal de fraqueza, é o sinal de que algo está sendo deixado para trás e algo novo está tentando nascer. A neurociência chama esse processo de luto emocional.
Quando tomamos uma decisão definitiva, o cérebro reage como se estivéssemos perdendo algo vital, porque de certo modo estamos. Ele ativa os mesmos circuitos que são acionados quando alguém morre. É por isso que, após uma escolha importante, sentimos tristeza, vazio, confusão. É o corpo tentando se adaptar à ausência da antiga identidade. Mas essa dor é um bom sinal. Significa que o passado está sendo liberado e que o novo começa a ter espaço para respirar. O medo que precede a decisão é o guardião da transformação. Ele protege a passagem, testa a intenção, exige autenticidade. Mas o medo só é um inimigo quando você tenta lutar contra ele. Quando é acolhido, ele se dissolve. Quando é negado, se torna prisão. A sabedoria não está em eliminar o medo, mas em atravessá-lo com consciência. E é nesse ponto que algo sagrado acontece. O medo que antes paralisava se transforma na energia que impulsiona. A força nasce do mesmo lugar que antes abrigava o pavor. Sêneca dizia que só é livre aquele que é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é exatamente isso: ter coragem de escolher o que o assusta, quando esse medo é o preço da paz. A verdadeira serenidade não é ausência de dor, mas reconciliação com o custo da escolha. Quando você aceita perder o que já não cabe, algo mais profundo se expande dentro de você. É uma paz que não depende de circunstâncias, porque nasce da coerência entre o que se sente e o que se faz. Decidir é morrer para o medo que o mantém pequeno e nascer para o silêncio de uma mente que finalmente se alinha à verdade. A dor é o parto da consciência. O desconforto é a prova de que algo novo está vindo à luz. E quando a decisão se cumpre, a alma se aquece com uma sensação rara: a leveza de quem não precisa mais fugir de si. É nesse instante que a vida muda, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você se tornou inteiro. A mente humana tem uma necessidade profunda de entender antes de agir. Ela acredita que o raciocínio pode prever todos os riscos e garantir todos os resultados. E é assim que, sem perceber, trocamos a fé pela lógica. Passamos a viver num estado de cálculo, tentando antecipar o movimento da vida, analisando cada passo, esperando um momento ideal que nunca chega. Essa busca constante por controle é o que nos afasta da força silenciosa que transforma tudo: a confiança. A confiança não é a ausência de dúvida, é a escolha de seguir mesmo com dúvida. A ilusão do controle cria uma forma de aprisionamento interno. Queremos que tudo faça sentido, que cada passo tenha garantia, que cada mudança venha acompanhada de uma explicação. Mas a vida não cabe em planilhas mentais. A sabedoria não nasce de respostas, nasce da entrega. Quando você tenta raciocinar cada emoção, perde a oportunidade de senti-la. Quando exige provas do invisível, fecha as portas do mistério. E o mistério é o solo fértil da transformação. A fé começa exatamente onde o raciocínio termina. Há uma história simbólica que ecoa essa verdade. Pedro caminhava sobre as águas enquanto olhava para o Cristo, mas afundou no instante em que olhou para o vento. Enquanto havia fé, havia leveza. Quando o medo o fez calcular, ele afundou. Essa passagem não fala de milagres sobrenaturais, mas do milagre cotidiano da confiança. Caminhar sobre as águas é avançar sobre o incerto. É decidir dar um passo onde não há chão visível. E a vida, em sua sabedoria, sempre responde a essa coragem. O chão aparece depois do passo. A mente racional tenta substituir convicção por lógica, mas há coisas que não se compreendem com o pensamento, apenas com o espírito. E não há nada mais cansativo do que tentar controlar o incontrolável. Quando você entrega o raciocínio à fé, não está desistindo de pensar, está se abrindo para perceber além do pensamento. Está permitindo que a intuição e o propósito conduzam onde o cálculo não pode levar. É uma entrega lúcida, não cega. Uma confiança ativa, não passiva. A fé verdadeira é uma decisão, não uma emoção. É dizer a si mesmo: mesmo sem garantias, eu caminho.
É uma força silenciosa que reorganiza tudo à sua volta. A ilusão do controle gera tensão. A confiança gera movimento. E quando a alma finalmente entende que a razão tem limite, ela se rende a uma sabedoria mais alta, aquela que não se explica, mas se comprova na serenidade de quem vive em paz, mesmo quando não entende. As decisões que realmente mudam a vida não são aquelas que fazemos em voz alta, anunciadas ao mundo com discursos e promessas. As decisões que prosperam nascem no silêncio. Elas são discretas, firmes e interiores. Não pedem testemunhas, porque a força delas não está nas palavras, mas na vibração que passa a orientar tudo o que fazemos. Quando a alma decide de verdade, não há necessidade de provar nada a ninguém. O próprio universo sente a mudança e começa a se reorganizar. Vivemos numa era em que a exposição é confundida com propósito. As pessoas acreditam que precisam mostrar suas escolhas para validá-las, como se o reconhecimento dos outros fosse o selo da própria verdade. Mas toda decisão autêntica é um pacto íntimo entre você e o seu destino. Não há aplausos, não há holofotes, não há palco. Há apenas um instante de lucidez onde você entende, em silêncio: a partir de hoje, tudo muda. Essa frase não precisa ser dita, porque é o coração que a pronuncia. O grito da transformação é interno. É um som que o mundo não ouve, mas o destino compreende. Ele não ecoa para fora, mas ressoa dentro. É a vibração de uma alma que parou de negociar consigo mesma. E é curioso, quando a decisão é verdadeira, o barulho da dúvida cessa. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a alma finalmente se alinhou ao que sempre soube. A paz que vem depois da decisão é o testemunho de que algo profundo se ajustou. Há uma metáfora antiga que expressa isso com precisão. A semente não precisa ser vista para gerar fruto, mas precisa morrer no escuro. No solo, ninguém a aplaude, ninguém percebe o processo, ninguém vê o esforço. Mas é lá, na escuridão silenciosa, que o milagre acontece. Assim também é a decisão. Ela germina no invisível. O mundo só verá os frutos mais tarde, quando o silêncio tiver feito o seu trabalho. A prosperidade verdadeira é sempre discreta no início, porque o que é sagrado nasce em segredo. Portanto, não busque a validação dos outros para confirmar a sua escolha. O que é genuíno não precisa ser explicado. A decisão que prospera é aquela sustentada no silêncio da coerência. Ela se manifesta em atitudes, em postura, em serenidade. E quando o tempo passar e os frutos começarem a aparecer, você entenderá que nada precisou ser dito, porque a prosperidade não vem do barulho da vontade, mas da quietude, da certeza. Há um engano sutil que mantém muitas pessoas presas à ilusão do progresso, a confusão entre mudar e se distrair. O ser humano moderno vive em busca de movimento, mas raramente em busca de transformação. Trocamos de ambiente, de parceiro, de cidade, de profissão e chamamos isso de recomeço. No entanto, o que muitas vezes ocorre é apenas a repetição do mesmo padrão emocional, num cenário diferente. O corpo se move, mas a alma continua parada. Mudamos o endereço do sofrimento, mas não o seu conteúdo. A mente tem uma tendência natural de associar novidade com esperança. Quando o velho nos cansa, buscamos o novo como um remédio, e por um breve momento parece que tudo melhora. Há entusiasmo, energia, sensação de leveza, mas logo a excitação se dissipa e o mesmo vazio reaparece. Isso acontece porque não foi o ambiente que precisava mudar, era o eixo interno. A distração se disfarça de mudança quando o medo de olhar para dentro ainda é maior do que o desejo de curar. E assim, a pessoa segue correndo de um começo a outro sem jamais se encontrar. Toda mudança verdadeira começa onde a distração termina. É quando você decide parar, olhar com sinceridade para a própria vida e perguntar: o que em mim continua igual, mesmo quando tudo ao redor muda? Essa pergunta é libertadora porque revela o ponto de repetição. Ela mostra onde a alma ainda está presa a crenças antigas, a dores não resolvidas, a personagens que já perderam sentido.
Enquanto esse núcleo não for transformado, o novo será apenas uma continuação disfarçada do velho. Sem arrependimento interior, toda nova fase repete a antiga com outro cenário. Essa frase, embora simples, carrega uma verdade profunda. O arrependimento, em sua forma mais pura, não é culpa, é percepção. É a clareza que surge quando você reconhece o ciclo que está perpetuando. E quando esse arrependimento acontece de verdade, o passado perde o poder de se repetir, porque não há mais energia sendo investida naquilo que já não faz sentido. O coração, finalmente, se esvazia do que o prendia. A mudança que cura é silenciosa, introspectiva e muitas vezes solitária. Ela não precisa de testemunhas, porque acontece no interior da consciência. É quando a mente deixa de buscar novos enredos e começa a se transformar no próprio autor. Nesse ponto, a vida externa começa a refletir o que foi resolvido dentro. A distração perde o sentido e o movimento passa a ter propósito. Aí sim, a mudança é real, não porque tudo se transformou ao redor, mas porque dentro algo finalmente se acalmou. Havia um homem que, aos olhos do mundo, tinha tudo o que se chama de sucesso. Empresa consolidada, prestígio social, conforto material. Mas por dentro vivia em ruínas. A cada dia, acordava com a sensação de estar sustentando um castelo feito de cansaço. Não dormia bem, não sorria com leveza, não sentia mais propósito. E mesmo assim, continuava empurrando a própria vida para frente, como quem carrega um corpo sem alma. Ele dizia a si mesmo: é só uma fase, eu só preciso resistir mais um pouco. Mas a verdade é que o que ele chamava de persistência já era medo disfarçado. Medo de admitir que tudo aquilo que havia construído não fazia mais sentido. Até que um dia, o colapso chegou. Não com explosão, mas com um silêncio. Ele acordou e percebeu que não sentia mais nada. Nenhuma vontade, nenhum entusiasmo, apenas um vazio denso. Foi nesse instante que ele entendeu que a falência já havia acontecido, mesmo sem ter perdido um centavo. Porque a verdadeira falência não é a do dinheiro, é a da alma que trabalha sem acreditar. E ali, entre lágrimas e alívio, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Decidiu falir conscientemente. Decidiu encerrar o ciclo que o aprisionava antes que o ciclo o destruísse. Foi um gesto silencioso, sem drama. Ele vendeu o que tinha que vender, encerrou a empresa e passou meses no escuro, sem planos, sem metas, apenas reaprendendo a respirar. As pessoas ao redor o chamaram de louco, disseram que ele havia desistido. Mas por dentro, ele sabia. Não estava desistindo, estava escolhendo viver. E foi nesse espaço de aparente perda que algo extraordinário começou a acontecer. Ele reencontrou a presença, redescobriu o prazer do simples. Começou a ouvir de novo a própria intuição, aquela voz que há anos ele havia ignorado. Com o tempo, algo novo nasceu. Não uma empresa, mas uma consciência. Ele fundou um novo negócio, menor, mais humano, mais conectado com o que realmente amava. E, ironicamente, prosperou mais do que antes, não porque buscava dinheiro, mas porque agora o dinheiro era consequência de uma vida com propósito. Ele dizia: a falência me libertou da ilusão de que eu precisava sustentar uma identidade que já não era minha. O que parecia o fim foi, na verdade, o início. Essa história revela uma das leis mais sutis da prosperidade emocional. Às vezes, o maior ato de coragem não é continuar, é encerrar. A vida prospera quando deixamos de insistir no que já está morto, quando aceitamos o encerramento como parte sagrada do ciclo. Foi isso que ele entendeu, que a falência não era um fracasso, era um renascimento. Porque a verdadeira prosperidade começa no instante em que você para de lutar contra o fim e escolhe conscientemente nascer de novo. As emoções mudam como o vento. Elas são vivas, intensas, passageiras. Por isso, nenhuma decisão verdadeira pode nascer apenas delas. A decisão autêntica vem de um lugar mais profundo, um território silencioso da alma, onde não há euforia nem desespero, apenas clareza. Quando você decide a partir desse lugar, não é o sentimento que comanda o gesto, é o espírito.
A decisão se torna, então, uma declaração invisível ao mundo, mas audível ao universo. Estou pronto para viver de acordo com quem realmente sou. A Bíblia está repleta de histórias em que uma única decisão alterou destinos inteiros. Abraão deixou sua terra sem saber para onde iria. Moisés desceu do conforto da corte para libertar o seu povo. Paulo, antes perseguidor, escolheu tornar-se mensageiro. Nenhum deles decidiu a partir da emoção do momento, mas da obediência interior a um chamado que não podiam mais negar. Eles entenderam que há uma força que só se revela depois da escolha, nunca antes. A fé não é o combustível da decisão, é o resultado dela. A força não antecede o passo, ela nasce quando o passo é dado. A decisão espiritual é diferente da vontade comum. A vontade quer controlar. A decisão espiritual se entrega. É o momento em que você não diz mais "eu quero", mas "eu aceito". E nesse instante, algo muda na vibração do ser. O medo perde o domínio, o corpo relaxa e a mente se aquieta. A alma sabe que escolheu o certo, mesmo que o certo ainda doa, porque a verdade, quando é vivida, traz paz antes de trazer conforto. Muitos confundem decisão com impulso, mas são opostos. O impulso nasce da ansiedade. A decisão nasce do silêncio. O impulso quer aliviar a dor. A decisão quer libertar a alma. E quando essa escolha é feita com pureza, o destino responde. Portas que pareciam fechadas se abrem. Oportunidades surgem. Pessoas certas aparecem. Não porque houve sorte, mas porque a frequência interna mudou. O universo só reconhece compromissos inteiros. A decisão não é uma reação ao mundo, é uma declaração diante da vida. É dizer, eu não fujo mais, eu assumo o que vim viver. E quando isso acontece, algo divino se alinha dentro e fora. A confusão dá lugar à coerência. A dúvida se transforma em direção. E você percebe, com um tipo de paz que não se explica, que a vida não é sobre controlar o destino, mas sobre respondê-lo com coragem. É assim que a decisão deixa de ser um ato emocional e se torna uma afirmação espiritual. A mente humana, em seu instinto de sobrevivência, busca o caminho mais seguro, o menos doloroso, o mais previsível. Mas há um paradoxo espiritual que só se revela aos que realmente decidem evoluir. O caminho estreito é o que conduz à liberdade, não porque ele é difícil por punição, mas porque ele purifica. O desconforto voluntário é o fogo que queima as ilusões e deixa apenas o essencial. É nesse fogo que o ego se dissolve e o espírito se fortalece. Cada passo pelo caminho estreito é uma renúncia da pressa, da vaidade, da necessidade de controle e, ao mesmo tempo, uma libertação. Epicteto dizia que nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é exatamente o que o caminho estreito ensina. Ele exige disciplina emocional, presença e humildade. Ele não promete recompensas imediatas, mas oferece algo muito mais valioso: a integridade. A alma que aprende a caminhar pelo estreito aprende também a distinguir o que é passageiro do que é eterno. Aprende a suportar a demora sem perder a direção. Aprende a agir com verdade, mesmo quando o mundo escolhe atalhos. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. Quanto mais evitamos o desconforto, mais fortalecemos os circuitos do medo. O cérebro entende que tudo o que causa esforço é ameaça. E com o tempo, passa a associar crescimento à dor e por isso se retrai. Mas quando escolhemos conscientemente o caminho que exige, o cérebro começa a reinterpretar o esforço como expansão. A dificuldade deixa de ser inimiga e se torna professora. E é assim que o desconforto voluntário liberta. Ele ensina a mente a confiar em sua própria capacidade de atravessar. O caminho estreito é aquele onde você carrega apenas o necessário. É o trajeto da simplicidade interior. Nele o ego protesta, porque quer reconhecimento, quer aplausos, quer garantias. Mas o espírito sorri, porque sabe que é no silêncio, e não no ruído, que a verdade floresce. A liberdade que nasce desse caminho é diferente da liberdade de fazer o que se quer.
É a liberdade de não ser escravo de si mesmo. É a liberdade de escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil. É a liberdade de dizer não a tudo o que tenta desviá-lo da coerência. Decidir pelo caminho mais difícil é, no fundo, decidir pelo caminho mais digno. É optar por crescer de dentro para fora. É escolher o caráter antes do conforto. E quando você atravessa o estreito, descobre algo precioso, que a paz não está no atalho, mas na integridade. Porque o que é conquistado sem consciência se perde com o tempo, mas o que é construído com alma permanece. E é isso que a vida recompensa. Não o esforço físico, mas o esforço da consciência em permanecer fiel à verdade, mesmo quando ela dói. Há momentos na vida em que nenhuma longa explicação é necessária, apenas uma frase. Uma linha capaz de condensar uma escolha, um limite, um novo começo. As antigas tradições chamavam isso de voto, de aliança, de pacto interior. É a linguagem da alma quando decide mudar de direção. Essa linha não precisa ser dita a ninguém, nem exibida em público. Ela é escrita em silêncio, no papel ou no coração. E o que a torna poderosa não são as palavras em si, mas a consciência que as sustenta. A força simbólica da linguagem sempre foi reconhecida como instrumento de criação. Na Bíblia, o verbo antecede a matéria. E disse Deus: haja luz. A palavra é o primeiro ato de manifestação. Quando você escreve ou afirma algo com convicção e presença, está criando um contrato emocional com o futuro. A ciência moderna chama isso de intenção cristalizada, um foco tão claro que altera a forma como o cérebro percebe e reage ao mundo. As palavras, quando nascem da verdade, tornam-se sementes de realidade. Por isso, há uma sabedoria profunda em resumir uma decisão em uma única linha. Ela funciona como uma bússola interna. Sempre que a dúvida surgir, você retorna a ela. Sempre que o medo se aproximar, você se lembra dela. É o seu lembrete silencioso de quem você decidiu ser. Essa linha não precisa ser bonita, apenas verdadeira. Pode ser firme como eu não me diminuo mais para ser aceito, ou simples como eu escolho paz em vez de controle. Cada palavra carrega o poder de uma renúncia e de um nascimento. Na visão espiritual, isso é uma aliança. Na visão científica, é um redesenho neural. No fundo, ambas dizem a mesma coisa. O compromisso interno reorganiza a energia externa. E é por isso que não há necessidade de testemunhas. A decisão silenciosa é a mais poderosa, porque não busca aprovação, apenas coerência. Ela é um acordo entre você e o invisível, um pacto com o seu próprio destino. O universo não responde ao discurso, mas à vibração da escolha. Escrever uma linha de decisão é, em essência, um ato de fé silenciosa. É dizer: eu confio na força que se revela quando eu escolho com verdade. E a partir desse instante, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O caos pode até continuar, mas dentro de você haverá um eixo firme, um ponto de retorno. Porque toda transformação duradoura começa assim, com uma linha, um gesto, um silêncio. E quando a alma reconhece essa linha, o destino entende que o novo caminho começou. Toda decisão verdadeira provoca um terremoto silencioso na estrutura invisível da vida. No instante em que você escolhe algo novo, as antigas fundações começam a se mover. E esse movimento, à primeira vista, pode parecer desordem. Pessoas se afastam, situações mudam, oportunidades se encerram. É natural. O universo testa toda escolha antes de consolidá-la. Não por castigo, mas por sabedoria. O caos após a decisão é o campo de prova da coerência. Ele pergunta em silêncio: você realmente escolheu o novo ou apenas o desejou? O caos é a forma que a vida tem de separar o essencial do supérfluo. Quando você toma uma decisão interna, tudo o que não está alinhado com ela começa a se dissolver. É como se o próprio destino ajustasse as peças ao redor para que a nova versão de você possa existir. Isso pode ser doloroso, porque envolve perda. Mas o que parece desmoronar é apenas o que já não pertence ao caminho que você escolheu. A decisão pede espaço,
e o caos é o jardineiro que limpa o terreno para o novo florescer. O deserto após o Egito é o símbolo perfeito desse processo. O povo liberto caminhava sem rumo, confuso, sem saber o que viria depois. Tinham deixado a escravidão, mas ainda não haviam aprendido a viver como livres. Esse intervalo entre a escravidão e a liberdade é inevitável para todos nós. É o espaço entre o antes e o depois. E é ali, no meio da incerteza, que a fé se prova. Porque decidir é fácil quando tudo flui. Difícil é permanecer quando o caminho se torna árido. O caos necessário não é o fim, é o início da consolidação. Ele ensina paciência, humildade e confiança. Ensina a não recuar diante da instabilidade, mas a sustentá-la com presença. A alma que aguenta o caos após a decisão se torna indestrutível, porque descobre que o caos não a destrói, a revela. A vida desorganiza apenas aquilo que estava falso. O que é verdadeiro permanece mesmo no meio da tempestade. Depois do caos vem a ordem, não a ordem antiga, mas uma nova, mais serena e mais autêntica. Quando o pó baixa, você percebe que o que ficou de pé é exatamente o que deveria permanecer. E então, pela primeira vez, você sente o sabor da liberdade que não depende de circunstâncias. O caos foi o preço, mas também foi o portal. O novo só pode nascer depois que o velho se desfaz. E, paradoxalmente, é nesse aparente desmoronamento que a vida encontra seu verdadeiro alicerce. A coerência entre o que você escolheu e o que você é. Há um tipo de paz que não se encontra nos momentos calmos, mas nas decisões firmes. Ela não nasce quando o mundo se acalma, mas quando a alma para de hesitar. É uma serenidade silenciosa, quase imperceptível, que surge quando o coração deixa de negociar com o medo. Depois de tanto lutar, questionar, adiar, há um instante em que algo dentro de nós simplesmente diz: basta. E é nesse basta, simples, interior, definitivo, que o espírito repousa. A decisão não muda o mundo externo de imediato, mas muda o campo interno, onde toda a realidade começa. Em Mateus capítulo 5, versículo 37 está escrito: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Essas palavras são uma síntese da integridade espiritual. A alma em paz é aquela que já não precisa se contradizer. Ela não promete o que não sente, não finge o que não é, não adia o que já sabe. Quando o sim e o não se alinham, o ruído interno desaparece. A mente entra em ordem porque o coração deixou de oscilar. A clareza substitui a dúvida e a vida volta a fluir como um rio que reencontra o curso. Sêneca escreveu que a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la. E saber usá-la é exatamente isso: escolher. Não viver à mercê das circunstâncias, mas com propósito. Quando você escolhe de verdade, o tempo deixa de ser inimigo. Ele se torna aliado, porque cada dia passa a ter direção. O destino, então, deixa de ser sorte e se torna consequência de clareza. As pessoas que decidem dormem melhor, falam menos e amam com mais verdade, porque já não precisam se provar, apenas viver em coerência com o que escolheram. A paz de quem finalmente escolhe é uma forma de riqueza que não depende de nada externo. É a prosperidade da alma que confia. A vida ainda traz desafios, mas não traz confusão. O medo ainda aparece, mas não comanda. Porque a mente que escolheu sabe que a dúvida não precisa mais ser um obstáculo, apenas um lembrete de humanidade. Decidir é o ato mais simples e, ao mesmo tempo, mais divino que um ser humano pode realizar. É o ponto onde o espírito e a realidade se encontram. E talvez seja por isso que a decisão seja o início de toda a prosperidade. Não há abundância sem clareza, nem fé sem escolha. O destino se abre apenas para os que dizem sim com presença e não com paz. E se há algo que este caminho ensinou, é que a transformação não começa no futuro, mas no instante em que a alma, em silêncio, diz: agora eu sei para onde vou. Nesse momento, o universo inteiro se reorganiza e o coração, enfim, descansa.